Você sabia que cuidar da sua imagem pode aumentar o seu salário em até 20%? E talvez a maneira como você se veste hoje é o que está impedindo o seu crescimento profissional. Se vestir bem não é sobre moda, é sobre estratégia. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu sou Gabriela Madeira, consultora de imagem e comportamento, especialista em imagem profissional. E aqui no canal você aprende a usar a sua imagem como ferramenta de crescimento, para ser mais valorizado, reconhecido e respeitado profissionalmente. No vídeo de hoje você vai descobrir como se vestir bem para o trabalho de uma maneira prática e estratégica. Eu vou te explicar, afinal, o que é a imagem profissional e como ela afeta os seus resultados. Você vai conhecer os diferentes níveis de formalidade do ambiente corporativo. Vou te explicar como trazer personalidade ao vestir sem perder credibilidade e ainda te contar quais são os ruídos de imagem que podem estar sabotando a sua carreira e como você vai fazer para evitá-los. Para começar, vamos entender o que é imagem profissional. Imagem profissional é um conjunto de sinais que formam a percepção dos outros sobre você. E aqui não estamos falando apenas de roupa, da aparência, e sim também do comportamento e da sua comunicação verbal e não verbal. É muito importante que cada um desses pontos esteja alinhado com as suas competências, seu caráter, sua habilidade, sua experiência, porque aí sim você vai estar comunicando com uma imagem estratégica o profissional que você já é. Será que a imagem profissional interfere nos seus resultados? Inúmeras pesquisas mostram que quem gerencia, quem cuida da aparência, pode ter salário de até 20% a mais. Interessante esse número, não é mesmo? E eu já percebi isso na prática. Depois desses anos atendendo homens e mulheres, eu percebo que após passarem pelo processo de consultoria de imagem, os meus clientes colhem os resultados na carreira. Eu, por exemplo, já atendi candidato a senador que depois de me contratar ganhou as eleições. Atendi bancária que após passar pelo processo de consultoria de imagem foi promovida a gerente. Já atendi inúmeros empresários que depois de passarem pelo processo, aprenderem e aplicarem o conhecimento, puderam aumentar o seu ticket médio e faturar mais. E se você quer saber como aprimorar a sua imagem, já se inscreve no canal, porque aqui você vai ter conhecimentos práticos e didáticos para aprimorar a sua imagem profissional e também colher os resultados na sua carreira. Mas afinal, o que é se vestir bem? Se vestir bem não tem a ver com moda ou gastar muito comprando roupas caras, e sim se vestir com estratégia. E estratégia tem a ver com estar alinhado, adequado ao ambiente que você frequenta. É muito importante que você tenha clareza da mensagem que quer transmitir e do seu ambiente de trabalho. E para isso eu trouxe aqui dois exemplos. O primeiro é desse escritório mais tradicional, que comunica certo distanciamento, credibilidade, mais rigidez. E aqui eu trouxe exemplos de dois homens e duas mulheres que poderiam trabalhar nesse escritório. Ao bater o olho, você já vê qual está mais adequado, mais alinhado com esse ambiente. Terno e gravata, camisa, são peças que combinam mais, que harmonizam mais com esse ambiente mais tradicional, mais formal. E se o ambiente for um pouco mais descontraído, será que essa adequação é importante? Trouxe aqui esse exemplo de um escritório, poderia ser uma startup, um escritório de contabilidade, algo não tão formal, mas ainda assim a gente observa que é um ambiente profissional. E aqui, novamente, trouxe exemplos de duas pessoas que poderiam trabalhar nesse ambiente. Dessa forma, o terno e gravata, a postura um pouco mais formal, desalinha do ambiente. Fica muito mais harmônico, jaqueta bomber, camiseta e calça social, o próprio tênis, fica mais adequado a esse ambiente. Comunica melhor e vai, com certeza, vender mais e trazer mais segurança para os colaboradores esse tipo de vestimento para esse ambiente. É por isso que aqui é importante você entender que não existe certo ou errado, se vestir bem ou mal, e sim estar alinhado, adequado ao ambiente que você frequenta e às mensagens que você quer transmitir. É por isso que hoje existem níveis de formalidade dentro dos ambientes corporativos, e eles são três, de grande maioria, o que a gente vê com mais frequência. O nível formal, o business casual e o profissional esportivo. O primeiro estilo é o estilo formal. Ele traz uma comunicação de autoridade, solidez, credibilidade, confiabilidade. É um estilo muito presente em escritórios de advogados, instituições financeiras e grandes cargos executivos. Aqui a gente vê terno, camisa social, gravata, vestidos mais estruturados, camisa, alfaiataria, blazer. Os sapatos também trazem essa rigidez, como escarpão, sapatos de couro, mocassim,
Tudo para comunicar e reforçar essa mensagem de autoridade e profissionalismo. E aqui, o erro comum é achar que só por vestir um terno ou um blazer está tudo bem e esquecer dos ajustes. Infelizmente, eu vejo muitos clientes desse estilo usando calças sem ajustes de barra, mangas de blazer muito compridas ou peças muito largas ou muito justas. Então não é só escolher a modelagem ideal, tem que pensar no caimento adequado para o seu corpo. O segundo estilo é o business casual. Ele é o estilo mais comum nas empresas atualmente e traz uma mensagem de competência, acessibilidade, flexibilidade. A ideia aqui é combinar a autoridade com a acessibilidade e isso se reflete nas roupas, que tem uma gama maior de opções, desde o jeans num corte mais clássico, quanto as calças de alfaiataria, blazer. Os sapatos também podem ser mais variados, como sapatilha, mocassim e o próprio tênis casual combinado com alfaiataria combina bem esse elemento de acessibilidade com a autoridade. Como eu falei, esse é o estilo da maioria das empresas, desde cargos administrativos ao comercial e até profissionais autônomos que querem se valorizar mais, optam por esse estilo de vestimenta. E aqui o erro mais comum é confundir essa liberdade com despojamento. É muito comum ver pessoas que querem comunicar certa competência, mas usando jeans rasgado, tênis de academia, então cuidado. A chave do business casual é justamente esse equilíbrio entre um pouco de conforto e a competência que ele quer comunicar. E o terceiro estilo é o profissional esportivo. Traz uma mensagem de criatividade, descontração e informalidade. Muito presente em agências de comunicação, startups de tecnologia e ambientes mais descontraídos. Aqui a escolha da roupa leva muito em consideração o conforto, então vemos peças largas, calças de moletom, jeans em diferentes modelagens, camisetas, tênis. O erro mais comum que eu vejo nesse estilo é achar que tudo é permitido, então peças com muito rasgos, camisetas com estampas que às vezes são incoerentes no ambiente de trabalho, cores muito intensas que acabam dificultando a concentração, então cuidado, não é porque tem esse desejo de liberdade e de conforto que vale qualquer peça de roupa. E aí, quero saber de você. Conseguiu identificar qual o estilo profissional do ambiente que você frequenta, da sua profissão, ou qual você quer trazer para você hoje? Comenta aqui, que aquele que for mais comentado, eu vou trazer um vídeo específico sobre esse estilo profissional. E agora que você já sabe o seu estilo profissional, ou aquele que você quer trazer para o seu dia a dia, quero te perguntar, como trazer personalidade sem perder credibilidade? A resposta é fácil, nos acessórios. Explore os acessórios, desde brincos, colares, lenços, cores, sapatos, bolsas. Explore esses acessórios e traga a sua personalidade ao vestir. Você pode, por exemplo, trabalhar num ambiente formal, usar o seu blazer, a sua calça de alfaiataria com escarpão e ter uma bolsa numa cor diferenciada ou numa estrutura diferenciada, usar um brinco diferente, amarrar um lenço na bolsa. Isso já vai trazer personalidade no seu vestir, sem abrir mão da credibilidade e da adequação ao ambiente que você frequenta. Até aqui você já aprendeu a se vestir com estratégia e respeitando a sua personalidade, trazendo a sua personalidade ao se vestir. Mas tem um ponto que eu observo que é muito negligenciado pelas pessoas, que são os ruídos de imagem. São mensagens negativas que a sua aparência ou o seu comportamento transmitem sobre você sem você perceber. E é sobre eles que eu vou falar agora. A primeira categoria de ruídos que eu trouxe aqui são os visuais, então observe por aí. Peças com bolinha ou furinhos, calças rasgando ou com barra da calça sobrando tecido, peças muito largas ou muito justas, esmalte descascando, acessórios barulhentos ou excesso de acessórios, tênis de academia no ambiente de trabalho são exemplos que comunicam desleixo e podem estar comprometendo a sua percepção de competência, mesmo que você seja excelente no que faz. Então, para não deixar esses ruídos sabotarem a sua carreira, tenha alguns cuidados. Para ajustes, como barra da calça, peças muito largas ou muito justas, contrate uma costureira ou um alfaiate e leve essas peças para ajuste. Mantenha o seu guarda-roupa organizado, de tempo em tempo, vá lá e observe se tem peças muito velhas, envelhecidas, com bolinhas, com furinhos. Existem aqueles papa-bolinhas que você pode revitalizar a sua peça de roupa e usar ela como se fosse nova. E sempre se observe ao sair de casa, para ver se realmente o esmalte está inteiro, qualquer coisa é só tirar. Melhor uma unha sem esmalte do que um esmalte descascando. E o excesso de acessórios, visualmente você já consegue ver se está gerando um ruído.
A segunda categoria dos ruídos são os ruídos comportamentais. Exemplos como falar muito alto, postura encolhida, olhar vago, sem olhar no olho de quem você está conversando, criar reuniões, estender reuniões de uma forma desnecessária, interromper com frequência, interromper ao falar ou o trabalho de algum colega de trabalho, ficar de fone o tempo todo de modo que você não escute o ambiente à sua volta ou quando te chamam, e fazer excessivo barulhos com a caneta ou com a cadeira. Cuidado, a sua imagem também é feita de comportamento. E aqui não tem segredo. Se você quiser evitar os ruídos comportamentais, é preciso se observar. Se tiver algum amigo ou seu gestor for de confiança e quiser que você cresça, pergunte a eles, eles serão sinceros com você. Ao ter clareza sobre o que você precisa mudar, o aprimoramento será natural. Você já vai se perceber ao fazer algum comportamento inadequado. Saiba que esses detalhes são muito importantes para o seu crescimento profissional, por isso não subestime o comportamento. E agora eu quero saber de você. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou de alguma forma? Então já curte e compartilha com um amigo que também quer crescer profissionalmente. E eu te vejo no próximo vídeo.